Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast. Hoje falaremos sobre carreira da advocacia e a escolha de nicho de especialização no direito, tão temido posicionamento que muito se fala no direito. Falaremos também sobre direito empresarial com foco em direito tributário, que nós, diga-se de passagem, temos acompanhado a migração de diversos advogados para esta área do direito. Então hoje nós vamos conversar com um especialista, saber se isso está acontecendo de fato, né? E outros diversos insights com o nosso convidado, que tem uma carreira super inspiradora e vai compartilhar essa trajetória com a gente aqui. Bom, farei um breve resumo da bio do nosso convidado, porque o currículo dele é top. Estamos com o Luan Ferreira, ele é mestre em Direito pela Unibrasil, especialista em processo civil e também em Direito Tributário, professor no curso de pós-graduação em Direito Tributário das Faculdades Santa Cruz, desde 2013, depois ele confirma se continua dando aula ou não, que me parece que parou, né? Paramos. Membro da Comissão de Direito Empresarial da OAB e, não menos importante, sócio fundador do escritório Yagashiyama e Ferreira Advogados, com foco no direito empresarial, tributário, obviamente com toda essa especialização dele não poderia ser diferente, né, Luan? Tem que atuar no tributário. Com certeza. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado você, Guilherme. Obrigado você, Ju. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui e falar desse assunto que eu gosto tanto, que é a advocacia. Legal. Parou de dar aula? 2013? Parei. 2015? Parei. A primeira experiência com aula foi na Santa Cruz. Não minto. Foi no curso preparatório para a OAB. Eu era professor assistente. Depois eu ingressei ali na Santa Cruz como professor de Direito e Pós-Graduação. Dei algumas aulas como professor substituto na Unibrasil, mas agora o foco é só no escritório. Boa, boa. Antes de entrar no tema aqui, uma pergunta direta. Já é suficiente, né? É mais difícil dar aula ou atuar como sócio no escritório de advocacia? Os dois são bem desafiadores. Os dois são bem desafiadores e mais desafiador os dois juntos. O mais desafiador é os dois juntos. Então, boa. Na época da faculdade, você tem aqueles professores que têm dedicação exclusiva, né, na academia. Esse você tem que respeitar demais o professor, assim, porque realmente demanda muito tempo, muita atividade para você dar aula de qualidade na faculdade. E isso, conjuntamente com o escritório, toma muito tempo. Então, chegou um momento que eu tive que fazer uma opção. Boa, bom demais. E também estamos aqui com a Juliane Soares, que é a nossa diretora comercial, mestre na área das vendas e negociações aqui, Luan, e vai me ajudar a destrinchar o Luan e saber se ele está fazendo direito, o dever de casa na prospecção de clientes. Combinado, Ju, ou não? Puxar minha orelha hoje. Vamos hoje tentar entender aí como que o Luan chegou. Como é que faz pra ganhar dinheiro, né? Exatamente. Se vale a pena a gente começar também, né? Mudar de nicho. Se souber, me conta. Então vamos lá. Vamos cair direto aqui na pergunta, tá? Vamos falar sobre carreira de advogado, tá? O Luan começou como estagiário em 2008. Eu vou compartilhar aqui as informações, depois você corrige se tiver algum erro, tá? 2008 na VP, né? Que é o Vanzinho Penteado, é o episódio 65, inclusive, tá super legal. Depois atuou no Tribunal de Justiça, posteriormente como advogado júnior no escritório e logo na sequência fundou o próprio escritório. Luan, explica um pouquinho da sua trajetória, se ela foi planejada, se você buscava conhecimento, se ela simplesmente aconteceu, como é que se deu esse processo na sua vida? Então, Guilherme, foi bem planejado, tá? Eu desde o primeiro dia de faculdade eu sempre soube que iria ter o escritório de advocacia. Então pensei que nada mais certo do que conhecer como funcionam as estruturas do escritório, né? Tanto a parte de prospecção do cliente, a parte de processos internos do escritório, a parte técnica, como que um escritório cresce, como que ele não só prospecta o cliente, mas mantém o cliente. Então, eu tinha muito essa curiosidade. No meu currículo acho que tá só 2 ou 3 escritórios, mas eu passei por muitos escritórios aí na época dos estágios. Devo ter feito mais de 7 ou 8 estágios durante a faculdade. Bastante, hein? Bastante. Chegava algum momento que você percebia que, às vezes, o próprio escritório não ia proporcionar um crescimento, ou que você podia conhecer uma área diferente. Eu acho que o estágio é bacana por causa disso, né? Tem muita possibilidade de aprender cada vez mais, né? Você tem que ter o comprometimento de estar ali, né, dando o seu melhor, mas acho que o estagiário ele tem sempre que estar olhando outras oportunidades, né? Então, vendo o que o mercado está oferecendo, outras áreas do direito, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na área civil, a área de propriedade intelectual, que é uma área bem específica do direito, uma área mais de direito administrativo, constitucional, e também que você comentou, trabalhei no Tribunal de Justiça. Por quê? Não era a minha vontade, mas queria conhecer como funcionava o outro lado. Sim. Né? Então foi uma experiência muito boa para conhecer realmente a estrutura do judiciário. Né? Então, por que às vezes o processo acaba demorando bastante para ser julgado? Daí você conhece a outra realidade também, a quantidade de processos que estão chegando lá. Então foi muito bacana conhecer esse outro lado no Tribunal de Justiça, mas meu foco sempre foi conhecer a estrutura do escritório de advocacia. Legal. Então eu tive muita sorte ainda do meu último estágio,
ser um baita de um estágio, não sei se pode comentar nomes aqui, por favor. do escritório do Dr. Rogério Carboni e do Roosevelt, da Raiz, Roosevelt, inclusive professor da Unicuritiba. Um nome conhecido. Então, foi uma baita oportunidade onde você pega aquela maturidade, já que você fala assim, putz, acho que já posso advogar, né? Então, tô sentindo o gostinho aqui. Então é tão importante hoje, eu vejo como a gente quando tem escritório, você também proporcionar isso para os estagiários, né? Porque eles realmente proporcionavam a oportunidade de você já sentir um pouco aquela responsabilidade do advogado, a parte técnica, talvez um contato com o cliente, responder um e-mail, né? Trabalhar mais a fundo em alguns processos. Então, esse último estágio me senti, falei, agora posso... O divisor de águas. Posso tocar meu sonho. Ô Luan, mas nessa linha que você está trazendo, porque a gente acredita, né? Essa carreira de advogado, muita gente procura, tá? Então, imagino que quem está procurando são ainda os advogados iniciantes ou quem está em processo de formação. Qual que é a cabeça de um advogado que entra, né? Qual a cabeça de um advogado júnior ou advogado em formação, como era o seu caso, que entra para sair? Como é que você se posiciona? Você é transparente com os outros advogados? Olha, eu estou entrando, mas eu quero ficar aqui 1 ano e quero sair depois? Ou entro dizendo, não, se tiver uma oportunidade quero ficar. Como é que você se comportou e o que você recomenda hoje estando do outro lado da mesa? Eu sempre fui muito sincero. Sempre joguei limpo, no sentido de que meu sonho era ter o meu escritório. Lá a gente tinha uma relação muito bacana, então existia a oportunidade, talvez, de se desenvolver algumas áreas suas dentro do escritório. Mas, na época, acabei conhecendo o meu sócio, que é meu sócio até hoje, e bateu uma química bacana. Eu falei, o timing é esse, a oportunidade é essa, era bem novo, podia arriscar bastante também, então Sim. falei, acho que a chance é essa, acho que a oportunidade de você ser contratado no escritório sempre vai existir para o bom profissional, né? Mas existem alguns times da tua vida ali que você realmente pode arriscar, porque a advocacia é um empreendimento, né? Sim. É como abrir um negócio, abrir uma empresa, então para mim era um momento muito bom, eu tinha acabado de me formar, ainda morava com meus pais, né? Então foi uma boa oportunidade assim vou arriscar para advocacia, que esse é o momento. Sim. Ô Luan, deixa eu te perguntar uma coisa, como foi essa transição para você? Passar de ser uma pessoa que fazia parte de um escritório para dono de um escritório e aí ter que mudar, né? Ter que administrar também, porque aí você não é só o advogado, você acaba sendo um empreendedor também, porque você passa a ter uma empresa. Como foi isso para você? Muito difícil, mesmo já tendo a experiência em estágio, mesmo já tendo essa aptidão, né, que eu considero que eu tinha uma aptidão para advocacia, mas foi bem difícil, porque realmente, a partir de um determinado momento, quando você está dentro de uma estrutura, né, tem várias facilidades, né? Você tem uma secretária, você tem um estagiário, você tem alguém que cuida de um financeiro, você tem alguém que atende quando o teu cliente liga, Sim. né? Você tem, às vezes, um software, né, que já está naquele escritório que facilita a tua vida. Então, quando você inicia, no meu caso do meu sócio, a gente não tinha uma estrutura financeira para fazer um aporte legal, para ter um software bacana, para ter secretária, para ter uma estrutura, né, compatível com a que eu trabalhava. Então, você realmente acaba fazendo tudo. Você paga a conta, você faz o cafezinho, você faz o banheiro. Você faz o café, você faz a compra do mercado, né? Você faz a compra do mercado, você tem que ver se alguém limpou, se alguém não limpou. Então você acaba perdendo um tempo operacional muito grande, né? Montar site, né? Coisas que eram básicas, né? Assinatura do e-mail, né? Então as coisas começam a dar errado, você que tem que resolver. Mas eu tenho que resolver? Não tem pra quem que eu trabalhava, você chama o cara da TI, pô, já resolve. Então, quando você tá sozinho, você acaba trabalhando por 10, né? Quanto tempo levou até que você percebeu assim que, puta, isso tudo, né, hoje tá mais tranquilo, nos primeiros anos ali? Você fala que virou a chave, assim, fala, agora tá mais tranquilo, a casa tá organizada. A gente começou tão de baixo, Guilherme, tão de baixo, assim, que cada passo foi uma transição muito importante. Eu gosto de contar, assim, nosso primeiro escritório, né, a gente dividiu uma mesa, metade dessa mesa, o pessoal que tá só ouvindo, né, uma mesa, acho que de 2 por máximo 1,20 por 1,20, né? Então, um de um lado, um do outro, cada um com seu notebook, uma impressora no meio, um telefone, e era uma sala dentro de um escritório que era horroroso. Então, a gente sublocava uma sala de um escritório que era horrível. Então, a estrutura era feia, a localização era horrível, mas era o que a gente podia pagar na época, né? Então, meu sócio, inclusive, já era casado na época, então... A gente, se eu não me engano, no dinheiro da época, foi 2011 isso, era R$300 que a gente tinha que pagar por mês, que era locação com internet e telefone. Então, a nossa meta todo mês era R$300, né? Caramba. Então, a gente queria... A primeira vez que a gente percebeu o crescimento foi quando a gente
saiu da sala compartilhada em 2 e eu Sim. peguei uma outra sala dentro do escritório que não era bacana, né? Então a gente estava cada um já numa sala. A partir desse momento, eu acho que no segundo ano, a gente conseguiu migrar para uma casa maior, bacana, do Gustavo e do Paulo Zanelato. Eles são advogados, são caras sensacionais, assim. E na época eles tinham um escritório muito grande e tinham salas sobrando. E aí a gente foi pro escritório deles. Então já era uma estrutura bacana, uma casa bonita e tal. Então ali já foi uma evolução. Sim. Mas ainda assim a gente estava naquela situação de estar compartilhando o escritório com o espaço, Sim. né? Com outro escritório, etc. E aí, eu acho que quando a gente estava no 4º, 5º ano de escritório, a gente conseguiu ter a nossa própria sede. Né? Mas legal. 4, 5 anos, não é pouco tempo, né? Não, e eu vou te falar, cara, 4, 5 anos de muito trabalho mesmo, assim, a gente... Sim. Esse período, assim, eu falo, é que no primeiro ano a gente corria muito mais atrás do que trabalhava, né? Não tinha tanta coisa pra fazer, a gente procurava o trabalho. Mas a partir ali do segundo pro terceiro ano até esse 5º ano, muito trabalho, era normal. Eu e meu sócio, trabalhar 12, 14 horas todo dia, inclusive sábado. Caramba. Top, Bastante. top. Como é que hoje tá para abrir? Como é que você recomenda, por exemplo, abrir um escritório hoje? Tem muita gente procurando como abrir um escritório de advocacia. O que mudou de lá para cá? Porque veio uma pandemia, muito advogado abrindo escritório apenas digital, abrindo em casa, né? O cliente está mais suscetível, está mais tranquilo, porque antigamente tinha aquela questão da sede, né? Como é que você vê hoje isso, né, de 2011 para cá? Guilherme, eu vejo assim, eu tenho observado alguns profissionais, não digo nem novos profissionais, até profissionais que é da minha geração, que se formou comigo, que se adaptou muito bem a essa realidade, né? Tá lançando muito conteúdo no Instagram, em YouTube, Sim. e eles têm comentado, que eles têm prospectado vários clientes, mas eu acredito que é muito relacionado ao segmento, né, do teu escritório, qual que é o teu perfil do teu cliente. E a nossa advocacia ainda é uma advocacia que eu defino, ela é muito criativa no sentido de trabalho, mas o perfil do nosso cliente ainda é muito clássico, muito tradicional. Sim. A gente atende hoje... a gente é muito especializado na parte de empresarial, e dentro do empresarial ainda no segmento de varejo. A gente atende muitas redes de varejo dentro de Curitiba. Então a gente atende ali aquele empresário que já tem seus 50, 60 anos, está fazendo já a transição para os filhos, etc. Mas ainda esse empresário. Esse empresário, eu acredito que ele não está procurando o advogado para atender ali as necessidades dele no YouTube, no Instagram. Mas eu percebo assim que essa nova geração que está fazendo essa transição já procura. Faz né? todo sentido. Esses advogados, meus colegas, tem alguns que trabalham na área já de startup, outros na área de contrato, outro na área de sucessão, na parte de planejamento patrimonial, planejamento sucessório. Eles estão lançando bastante conteúdo e têm comentado que existe bastante a procura. Né? Então, eu acredito nos dois. Né? Eu não sou daquele que fala, não, tem que lançar, tem que fazer. Ou não, putz, isso aí é perda de tempo, o negócio é o tete-a-tete, é o olho no olho, né? Então, eu acho que vai muito depender do teu segmento e do perfil do teu cliente. Não, você destacou bem. Você conhecendo o seu cliente, você já sabe que o teu cliente tem 50 e tantos. Né? Então, ele já é um cliente mais clássico. E os mais clássicos, eles dão mais valor ainda para a estrutura. Até porque, geralmente, ele mesmo dá valor para a própria estrutura da empresa. Muito. Né? Então, ele tem que ser coerente com aquilo. Né? Ele acaba dando valor para quem é muito parecido com ele. Né? E esse cliente, ele é legal. Nossa grande prospecção ainda é a indicação, né? Então, todos os clientes que nós temos hoje são de indicação. Alguém que teve alguma vantagem, um benefício com um trabalho que a gente ofereceu, do cara vai no almoço no clube, comenta, né? Ele vai a alguma reunião com amigos, acaba comentando, esse cara já liga para você, ou às vezes o contador daquela empresa viu um trabalho bacana que tu fez, ele atende outra empresa e ele já liga e fala, putz, eu tô tendo outro cliente que tem uma operação parecida, vamos fazer um trabalho assim, assado lá, e assim tem funcionado muito bem pra gente. Bem legal. Bacana. Ainda sobre carreira de advogado, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, estando do outro lado da mesa e contratando hoje estagiários, né? A gente sempre pergunta aqui para os grandes escritórios como é que o cara faz para se destacar, e foi engraçado que eu fiz essa pergunta recentemente, acho que foi até pro Kael da Vanzin, e ele falou, puxa, cara, é complicado, porque lá nós temos o consultivo e contencioso, que vocês também têm, né? E a grande maioria entra querendo fazer só coisa bacana, o consultivo, eles não querem comer a linguicinha, né? Eles querem ir direto pro filé mignon, projetos complexos, coisas assim, eles querem participar de coisas legais. Como é que você sugere, como é que vocês fazem este equilíbrio, o cara não ficar trabalhando só peticionando, fazendo, né, trabalho repetitivo, e como é que você sugere que o advogado estagiário ele se destaque, ou o advogado júnior participe de coisas complexas, tem que ir lá e pedir, bater na porta e falar, Lua, pelo amor de Deus, me dá a oportunidade, como é que funciona isso?
E o Kael fala com propriedade. A gente foi estagiário lá na VP, Sim. ele começou lá como estagiário e eu comecei junto com ele na mesma época. Então, e a gente fez de tudo, né? Trabalhava lá os processos de entrada, era um escritório, eu não sei se ainda eles estão ainda, mas era um segmento de massa, né? Era um volume muito grande de processos. Então, a gente fazia parte de entrada de processo, cadastramento, jogar no sistema. E o Kael sempre se destacou, ele sempre foi aquele cara que ia além, já queria entender melhor o sistema, como funcionava, dar uma sugestão. E tanto que ele cresceu lá, hoje ele é sócio, né? Sim. Eu também na época tive uma oportunidade de crescimento bacana, passei por várias áreas, assim, porque a gente realmente era interessado. Então eu acho que o estagiário ele tem que fazer o feijão com arroz. Sim. E o tempo que sobra ele mostrar que está interessado e contribuir como pode. Não tem aquele negócio de, lógico, né, que daqui a pouco eu vou receber uma notificação ali, porque existe toda a parte de regulamentação da lei de estagiário, mas eu acho que tem que partir do próprio estagiário. Fato. Né? Então, assim, poxa, quero participar desse processo, quero fazer uma pesquisa, quero contribuir, posso levar para casa para dar uma estudada nisso aqui, amanhã eu trago alguma coisa para a gente discutir. Eu acho que isso tem que partir do estagiário. Tá, eu acho que já trouxe uma dica super legal. Uma É um proatividade, detalhezinho, né? Porque a gente pergunta, a gente sabe que não tem uma resposta. Não, você tem que fazer isso aqui, pode fazer que é garantido em qualquer lugar você vai se destacar. Na verdade, não. É o tempo todo, né? O estagiário tem que saber que ele está sendo contratado para fazer uma tarefa específica. Sim. Né? Legal. Então, se ele quiser contribuir, ele tem que fazer a tarefa dele mais um pouco, ou se ele quiser participar de outras coisas. Né? Então, acho que vai muito do estagiário mostrar esse interesse e ele ter essa disponibilidade de correr atrás e fazer, às vezes, fora do horário, fazer em casa. Nossa, cansei de trabalhar sábado, de ficar à noite no escritório, mas sempre falando, né? Isso tem que partir do estagiário. Sim. Né? Legal. Não é correto quando a gente, como advogado que contrata um estagiário, a gente exige isso dele, porque às vezes ele tem que ajudar em casa, ele tem a faculdade, tem trabalho de faculdade, tem que estudar para uma prova, etc. Então, o estagiário tem que ver a disponibilidade dele e ele se oferecer para isso. Eu percebo que é um jeito de chamar atenção e participar de outros projetos, né? Sim. Bem legal. Isso te fez adquirir bastante conhecimento também, né? Com certeza. Eu tive muitas oportunidades bacanas como estagiário, assim como em escritórios que era fechado. O estagiário tinha lá que fazer aquilo e acabou. Não tinha como fazer outras coisas porque era a estrutura do escritório, né? Sim. Mas eu tive várias oportunidades bacanas de crescer como estagiário, conhecer outras áreas, conhecer, às vezes, contato com o cliente. Né? Então, às vezes, você estava lotado de trabalho, o teu chefe chegava e falava, putz, surgiu um processo aqui, ninguém consegue dar conta. Opa, manda aqui que eu dou um jeito. Né? Então, pegar o processinho na época do físico, né? levava para casa, dava uma estudada. E aí, nessas oportunidades, às vezes, ele até te permite que você converse com o cliente, participe de uma reunião, né? Porque foi você que está engajando aquele projeto, Sim. né? Bem legal, bem legal. Deixa eu pivotar aqui agora, vou mudar um pouquinho a nossa chavinha para quanto ganha um advogado. Vou dar um contexto aqui, Lô, porque assim, a gente gravou no começo do ano um podcast com o Rodolfo Garcia, que é um grande amigo nosso aqui, episódio 47, e ele revelou valores de remuneração aqui do estágio, advogados júniores, falou também sobre áreas do direito, quanto ganhava um advogado criminalista que estava bem posicionado, enfim, ele com base na expertise dele, de maneira muito transparente, né, e sem a intenção de ser, né, muito taxativo, no sentido de falando, ganha isso aqui, ponto, acabou. Ele falou, isso aqui é mais ou menos a média de mercado, é assim que funciona. E a gente repercutiu muito legal, muita gente comentou, infelizmente, outros comentaram negativamente, falando, isso é um absurdo. Um advogado júnior, por exemplo, ganhar R$ 1.500 no escritório e tal. E eu sei que você, é um cara que fala abertamente, então eu vou te perguntar aqui, vou te apertar nesse sentido, tá? Tentando extrair um pouquinho da tua visão desde aquele período e a visão que você tem hoje, né, estando do outro lado da mesa, né? Se dá para, por exemplo, assim, a primeira pergunta que eu vou te fazer, dá para olhar para dinheiro no começo da trajetória? Dá para o cara sair, por exemplo, você é um advogado júnior, mas eu já tenho que, só porque eu me formei, tirei, passei na OAB, eu tenho que sair ganhando mais, eu não posso sair ganhando 1.500 como ganha, sei lá, um outro cargo qualquer. Por que existe essa máxima de mercado, essa negativa do valor em si? Então, Guilherme, eu penso muito dependendo do perfil do profissional, né? Se ele quer fazer um processo de crescimento dentro de uma grande banca de advocacia, né? Então a gente vê as grandes bancas bem estruturadas, né? Com advogado júnior, pleno, sênior, né? Então existe uma estruturação, um segmento. E eu acredito que o advogado que quer ingressar nesse nicho de mercado, a estrutura está bem montada e a regra do jogo é bem clara. Né? Então é muito difícil você achar algo diferente nas grandes estruturas da advocacia. Então eu vejo que é como o profissional da administração que vai trabalhar numa multinacional. Né? Ele vai começar de baixo, vai trabalhar em vários segmentos, até chegar numa gerência, numa diretoria, uma coordenação, etc. E demora um pouquinho também, né? E demora também, é um processo de transição, né?
Mas para mim eu acho muito pouco, eu sempre achei muito pouco, tanto que quando eu me formei, estava naquela entre abrir o escritório, cheguei a pesquisar o mercado e na época ofereceram um salário de 1.500 para mim. Eu acho que eu estava pagando isso de faculdade quando me formei, né? Sei. Eu falei, pô, a conta não fecha, isso não é o que eu busco para mim. Na época, meus pais realmente não podiam me ajudar, assim, de pagar as contas e tal. Chegou no momento que se formou, recebi os boletos, fizemos a nossa parte. Não, e é isso, justo, né? Sim. Justo demais, pô. Pagaram toda a minha formação. Aí que a vida começa, né? Me deram todo o suporte e agora corre atrás, né? Sim. Então, realmente, os 1.500 não era satisfatório para mim. Sim. E eu tinha uma dificuldade muito grande, realmente, de ver esse crescimento, assim, né? Essas estruturas organizacionais, eu não via muito futuro, pelo menos para mim, tá? Então, eu acho que eu vejo, por exemplo, o próprio Kael, né? Uhum. Ele entrou numa estrutura que era gigantesca e hoje ele é sócio. Então, ele é um exemplo vivo de que é possível. Sim. Mas eu não me via assim. Então, eu falava, poxa, eu tenho certeza que eu vou abrir o escritório. Durante algum tempo, eu vou ganhar muito menos do que isso. E realmente, né? Sim. Primeiro ano do escritório, eu acho que eu não botei dinheiro no bolso. Né? Você pagava as suas despesas, se você botava de gasolina, gastava no almoço, você até pagava para trabalhar, né? Sim. Então... Pagar o almoço pro cliente, olha lá. Nossa senhora. Não, você foge, você marca o horário e reunião é outro horário. Você marca metade da tarde, metade... É estratégico, não marcar a reunião do almoço no dia. Não dá. Nessa época você não pode pode pagar. Mas hoje eu falo, a conta fecha. Sim, hoje eu falo que foi a melhor opção que eu fiz. Sim. Até vou te perguntar, porque é complicado a gente falar às vezes sobre valores, é um assunto um pouco mais delicado, mas vou te perguntar o seguinte, guardadas as proporções, a gente sabe que alguns escritórios grandes pagam às vezes 1.500, mas a gente não sabe às vezes o motivo. Então, você sabe, a gente nunca atuou como advogado dentro de um escritório grande. Sim. Então, pergunto a você acha que eles pagam um pouco, né? Ou vamos tirar um pouco da história. Eles pagam este valor porque o cara ainda não está entregando valor de fato, né, merecido para o escritório, não está atuando em causas que trazem bastante retorno, ou eles pagam porque faz parte de um processo tradicional. E aí até vou pedir para você destrinchar um pouquinho, com a tua opinião, qual que é esse processo? Como é que é essa cadeia dentro de um escritório? Você vai começar desta forma e vai caminhar porque isso é um padrão. E se nos escritórios menores, o valor está muito atrelado ao quanto ele ganha, né? Porque um escritório menor ele não pode pagar mais, aí é uma outra realidade. Como é que você enxerga isso? O escritório, como qualquer empresa, ele pensa em rentabilidade, ele tem que reduzir custos. Sim. Né? E a nossa ferramenta é o trabalho humano. Né? O advogado é o que faz girar a máquina do escritório. Ainda não é o robô, né? Não é o robô. Tem muito escritório que já é, né? Mas no nosso caso, assim como nos outros escritórios, o que faz funcionar, faz girar o teu negócio é o humano. Né? Então existe, acho que, duas questões atreladas. Uma é a questão de redução do custo, realmente. Né? Os escritórios que trabalham com massa têm que reduzir custo de qualquer maneira para gerar rentabilidade para os contratos. E o escritório menor, como é o nosso caso, ele também não pode se dar o luxo de investir tanto também nos profissionais, principalmente nesse começo. Isso que tu comentou, Guilherme, é perfeito. A gente não conhece o profissional e o profissional não conhece a gente. Então eu acredito que esse começo de relação é um teste das duas partes. É o que a gente sempre fala. A gente tem um histórico muito bacana no escritório de pouca rotatividade. Então, eu tinha uma advogada que ficou comigo praticamente 6 anos com o braço direito, assim. Ela saiu para abrir o seu próprio escritório, foi super legal, fiquei muito feliz por ela. Temos uma outra advogada que iniciou também com a gente, está há 5 anos, hoje já ela é sócia do escritório. Legal. Temos outro profissional, mais duas advogadas, uma já está há 4 anos com a gente e a outra está há 2. Então, a rotatividade é bem pequena. Mas eu vou falar, todos eles passaram para o processo de teste. Ou seja, a gente não sabe o que ele vai entregar, então a gente também não pode investir tudo no profissional. Então eles, não vou falar que 1.500, mas eles já começavam recebendo um pouco mais do que isso. Mas a gente também entendia que é uma remuneração baixa, às vezes mora sozinho, tem que pagar conta, tem que fazer mercado, né? Tem que se virar Mas era uma fase de teste, então a gente sempre usou os exemplos do escritório para os funcionários novos. Sim, é uma forma de motivar também, assim, olha, gente, mostre. E a gente quer saber também se o próprio funcionário está identificado com o escritório. Sim. Né? Se ele tem identificação com a cultura do escritório. A gente tem um escritório, a gente já chegou a ter 10, 11 funcionários, hoje a gente está com uma estrutura menor. Mas a gente tem uma relação muito familiar, né? Troca de informação. Então, a minha sala é do lado da sala da equipe dos advogados, então a porta está sempre aberta, a gente troca muita ideia e tal. E tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta daquele escritório grande,
aquela confusão, né? Aquele movimento diário. Então a gente espera muito também essa identificação do profissional com a gente. Já teve gente, não vou falar que o escritório é perfeito, porque do mesmo jeito que a gente tem esse escritório, teve gente que entrou, ficou 3, 4, 5 meses e saiu, né? Porque não teve identificação tanto da gente com ele com o escritório, é um casamento, né? Sim. Mas é que a gente deixa muito claro, a gente desenhou alguns planos de carreira dentro do escritório, a gente já acabou redesenhando, porque hoje a gente conseguiu melhorar um pouco até isso, mas assim, todos os profissionais que estão com a gente, eles vêm evoluindo de alguma maneira. Tanto na participação de projetos, ou seja, você cuida desse tal contrato. De repente a gente começa a dar outras coisas mais desafiadoras, né? Contato com o cliente, a própria remuneração. Né? Tem algum indicador, assim, algum medidor? Tipo, aqui a gente mede por retenção. Eu falo, cara, te passei esse cliente aqui. Você está com 3 clientes na tua conta aqui, tá? Eu vou medir pela retenção. Se eles saírem eventualmente, você está de alguma forma, né, relacionado com ele. Ou, por exemplo, causa. Não, puxa, olha, você vai atuar nessa causa aqui. Se a causa tiver êxito, que é o mais tradicional, né, você fica com um percentual. Como é que vocês fazem essa gestão nesse plano de vocês? Retenção não é nem opção, porque a gente não perde cliente lá no escritório. Né? Escritório menor, você não pode se dar esse luxo. Né? Não, a gente... o nosso diferencial realmente o atendimento muito próximo ao cliente, né? Então, é o que diferencia a gente de uma grande banca. Então, assim, perder cliente, a gente não perde cliente no escritório de jeito nenhum. Não se cogita isso? Não se cogita. Tá. Até porque a gente acompanha muito próximo, né? Então, a gente terceiriza algumas coisas, de alguns contratos, mas o acompanhamento com o cliente é muito próximo, tanto o meu quanto do meu sócio, Eduardo. Mas eu e meu sócio, a gente tem uma percepção muito no feeling, né? A gente não tem indicadores, não tem muita planilha, não tem... Mas é um feeling de realmente de estar vendo o comprometimento do profissional, quanto ele está crescendo, entregando tecnicamente, Sim. o quanto ele está entregando no comprometimento de entregar as coisas no prazo, de buscar fazer outras coisas. Então a gente fala, realmente, já está uns 6, 7 meses numa crescente legal, vamos agora fazer a nossa parte também. Né? Que é uma roda viva, né? Sim. Porque se também o profissional que está dentro do teu escritório está entregando, está fazendo coisas às vezes fora do que tu tinha pedido para ele, está entregando mais, e você não perde o time. Sim. E acaba não motivando ele, tanto no elogio, às vezes um elogio, você puxar ele numa reunião, falar, cara, tá legal, foi bacana teu trabalho, a gente tá muito feliz com isso. Eu acho que isso também é tão motivador quanto a remuneração. Sim. Lógico, todo mundo quer uma remuneração, né? Mas é importante isso, a gente acaba não dando muito valor para isso, mas eu acho que o feedback é muito importante para o profissional que está começando no mercado. Exatamente. Né? Então, e o jogo aberto. Existiram momentos no escritório que o escritório não conseguia crescer na questão de rentabilidade e a gente queria reter os funcionários também. Né? A gente queria manter essa parceria, estava legal, e falava, gente, agora não tem como a gente aumentar o salário de vocês, a remuneração, etc. Então, a hora que der uma melhorada, a gente promete para vocês que vai melhorar para todo mundo junto. E a gente também cumpre isso. Né? Então, melhorou um contrato aqui, saiu uma ação ali e tal. Pô, achando certo que todo mundo, galera, obrigado por terem acreditado. Agora nossa hora de fazer a nossa parte. Então, eu acho que o jogo aberto é muito bacana. Eu acho que a gente vê nas grandes bancas, às vezes, muito murmurinho assim, do pessoal que está ali do advogado júnior, tá olhando, todo mundo diz que tá mal, mas o sócio trocou de carro, comprou casa na praia, tá vindo trabalhar de helicóptero, né? Então fica complicado, né? Então eu acho que o jogo aberto pra gente que tem uma estrutura menor é muito bacana de fazer pra você manter o teu profissional no escritório. Cara, bem legal. Bom que você tocou nesse ponto. A gente gravou um podcast esses tempos que, super repercutiu e tem uma retenção animal, assim, de gente ouvindo, que é sobre gestão na advocacia. E a gente gravou com o Jorge Magés, que ele faz essa parte consultiva, a parte financeira dentro dos escritórios, né? E aí eu apertei ele aqui, eu perguntei, tá, Jorge, mas como é que é? O escritório ganhou aquela bolada, os caras se empolgam e botam o dinheiro no bolso, e aí como é que divide isso? Divide muito, divide pouco? E ficar apertando ele aqui, porque ele tá dentro do escritório, ele faz essa gestão, Sim. né? E ele contou algumas coisas super legais. Então eu quero te perguntar assim, você depois que migrou para sócio, demorou, você já explicou uns 3, 4, 5 anos para eles começarem a ver a cor do dinheiro. Como é que é a estrutura de recebimento dos sócios em si? Para quem? Porque essa pergunta está conectada com aquilo que as pessoas estão procurando. Quanto ganha um advogado? O cara entender que depois de 5 anos, quando entra o dinheiro, entra uma bolada, né? Quanto vai para a conta dos sócios? Como é que é essa divisão? Eu sei que não tem uma regra exata, mas como é que você entende que é saudável para o escritório? A gente criou um modelo de negócio no escritório bem específico. Muito mérito do meu sócio, Eduardo, que sempre acreditou muito nessa tecla. Que ele falou assim, vamos criar clientes mensais.
né? Sim. Vamos criar nem na época lá do início, né, nem que ele pague R$100 por mês, mas vamos criar essa cultura, tanto para a gente estar dentro da operação do cliente sempre, conhecer melhor cada vez mais a estrutura do cliente, porque você não trabalhar naquela advocacia passiva, ficar esperando o problema chegar, estourar um problema de contrato, etc. e tal. E isso foi maravilhoso em todos os sentidos. Tanto a nossa evolução dentro das empresas que a gente atende, porque esse trabalho mensal te permite estar vivendo a cultura da empresa, né? Se você conhecer, fazer o raio-x da empresa, você trabalhar naquela velha máxima que é melhor prevenir do que remediar, então Sim. você começa a perceber, putz, tem um problema ali, tá tendo um problema com fornecedores, então, putz, o problema está no contrato. Então vamos trabalhar com o contrato, vamos padronizar o contrato, vamos criar um padrão para todas as áreas, ou não, para essa área precisa de tal padrão, para outra não precisa. Então a gente percebeu que esse trabalho no dia a dia, ele traz muito resultado para a empresa, para o cliente. O cliente percebe esse trabalho na diminuição de demandas. Sim. Né? É o relacionamento de vocês, né? Isso chama bastante atenção. A gente vê aqui também pelos nossos clientes. Quanto mais próximo a gente está deles, mais confiante ele está de que você realmente e mais tá solução tu acha para a operação dele, né? Exatamente. Às vezes ele nem te contratou para aquilo, mas você conversou com alguém, já percebeu alguma coisa e começa ali um desenvolvimento de um projeto de sucesso, né? Exatamente. É atuar no estratégico, né? E a partir disso a rentabilidade é mensal também. Sim. Né? A partir do momento que você trabalha com essa consultoria mensal, com esse trabalho mensal, eu não falo não só de consultoria, mas você consegue fazer alguns trabalhos de atuar em processos de consumidor, alguma coisa, mas você fecha uma demanda mensal. E isso é muito bom para o planejamento do advogado, né? Da tua vida pessoal. Então você já sabe mais ou menos como vai ser a tua remuneração no mês. Sim. Né? Então você já queria como que você vai poder tua despesa pessoal de vida, não, putz, posso criar essa despesa, posso fazer uma viagem, posso comprar uma casa, posso comprar um carro, posso jantar fora, né? Então você já sabe como é que vai ser a tua remuneração a partir disso, porque eu vejo os advogados do contencioso, que é uma dificuldade muito grande, né? Sim. Fica ali Não tem a recorrência, né? Eu vou falar, o primeiro processo que eu ajuizei como advogado tá no Tribunal de Justiça. Caramba. Imagina se eu estivesse esperando isso para poder pagar minhas contas, né? Nossa! Sabe que você tocou num ponto legal? A gente, entre várias e várias conversas, eu já vi muito assim a relação do direito de antigamente, que o advogado ficava rico com 2, 3 causas, né? A gente tem algumas pessoas é muito fácil identificar, né? Os advogados antigamente, 2, 3 causas, o cara ficava milionário, e até hoje tem um patrimônio super legal, mérito dele. Mas parece que essa advocacia meio bala de prata, assim, já não existe mais tanto. E os advogados que atuam muito mais na esfera empresarial, dependendo do segmento, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco nas áreas do direito empresarial, falar um pouco do tributário, que a gente sabe que tem mais potencial, enfim. Mas esta área mais consultiva, me parece que ela não tem tanto essa bala de prata, mas ela tem mais tranquilidade. Acho que ela tem mais cabeça no travesseiro, né, tranquilo, dormindo, você sabe, você tem mais estabilidade, que é uma coisa que pouco se tinha no direito. Faz sentido isso ou não? Essa advocacia empresarial tradicional, ela não permite mais essa bala de prata. Não vem mais esses processos assim tão gordos. Permite, né? Tem muito advogado que fica buscando isso o tempo todo, né? Sim. Só que tu tá dependendo de muitos outros fatores, né? Você depende de posicionamento do Poder Judiciário, né? Pode ter uma eventual mudança lá no STF, então você vem ganhando em todas as instâncias uma tese, chega o STF, por algum motivo, ele muda o entendimento, então você perdeu quantos anos de dedicação, de espera, né? Então eu acredito que também, como muitos advogados fizeram a vida assim, o posicionamento que o Guilherme falou ali é totalmente correto. A gente consegue buscar outra maneira na advocacia de ter estabilidade. Você não ficar esperando essas boladas, porque daí também o advogado tem um outro desafio. Recebeu bolada, agora o que eu faço? Né? Eu vou fazer um planejamento financeiro, eu vou economizar, eu vou investir no escritório, eu vou guardar, eu vou comprar uma casa, aproveitar, porque eu não sei quando vem a próxima. Eu não sei quando que vem a próxima bolada. Exatamente. Então, assim, a gente optou por essa advocacia porque a gente acreditou realmente é uma forma de você ser um profissional liberal, né? Mas você também buscar um pouco de estabilidade e previsibilidade na tua vida, né? Perfeito. Não dá pra, é difícil conseguir as duas coisas, né? Até o investimento no próprio escritório, legal. né? Na equipe. Posso contratar um, não posso contratar outro? Posso aumentar minha estrutura, não posso aumentar minha estrutura? Quanto que eu posso pagar de aluguel? Quanto que eu não posso pagar de aluguel? Bem legal, bem legal. Deixa eu dar uma pivotada aqui de novo, vou passar para áreas do direito empresarial. No Igachema e Ferreira, vocês atuam no consultivo e contencioso, mas vocês acabaram criando algumas especializações de nicho. Você até citou aqui já, né? O varejo como uma delas, mas você se destaca até a tua formação toda no tributário e também consta lá no LinkedIn, né, que você fala sobre a consultoria completa importação e exportação. Então eu queria te perguntar o seguinte, cara, como é que você deu esse processo?
Foi acontecendo, ou lá desde o começo você já falou, não, vou já me especializar no tributário, porque eu sei que aqui pode ter um recurso legal do ponto de vista financeiro. Como é que está essa onda do tributário que a gente vem percebendo? A gente que está aqui recebe quase 100 contatos por semana de advogado. A gente vê muito advogado migrando, querendo ganhar dinheiro com o tributário, né? Porque de fato tem algumas causas ali que são bem relevantes. Conta um pouco desse posicionamento daí da relação tributária para a gente. Cara, o tributário sempre foi a menina dos olhos, tanto da minha parte quanto do meu sócio. A gente sentiu uma dificuldade muito grande quando a gente montou o escritório para atuar no tributário. Né? A gente tinha um conhecimento, conhecia as teses, conhecia a parte técnica, mas a dificuldade é muito grande de você entrar nas empresas. Sim. Né? É uma área muito delicada de toda a empresa. Né? Você tem que abrir livros, abrir registros, às vezes tem informações ali que são estratégicas da empresa. E na época que a gente abriu o escritório, eu tinha 22 anos. Meu sócio, 25, 24. Nossa, os dois super novos. Super novos, com pouca experiência Sim. prática, né? A gente já tinha feito uma pós-graduação de bastante relevância, estudava bastante, meu sócio já publicava alguns artigos na área. Mas, assim, a parte prática, realmente, a gente não conseguia vender, né, para o cliente. Você né? deve olhar alguns números ali e falar, meu Deus do céu, olha o tamanho que eu faço com isso aqui? Não, e nem chegava, ninguém abria essa oportunidade pra gente, porque realmente a gente tá falando de algo muito estratégico. Hoje eu entendo isso perfeitamente. Sim. Hoje que a gente já tem essa confiança dos clientes, a gente entende, né? E não estamos falando de, não dá para abrir porque tem alguma coisa errada. Não, é porque é um número estratégico. Às vezes a estratégica financeira do cliente está ali, né? No tributário, no fiscal, no contábil. Então a gente começou querendo o tributário, não conseguimos o tributário de início. Então a gente foi, não, o tributário está onde? Está nas empresas. Então vamos entrar nas empresas de alguma outra forma. Legal. Então, outra porta de entrada. Vamos no consultivo, vamos talvez começar ali dando uma assessoria na parte de contrato, consumidor. Trabalhista. E a hora que der a oportunidade, você fala o tributário. Vocês passavam a Legal. conversa no cliente esperando, mas de olho no tributário. Ganhando a confiança, ganhando a Não, confiança. passava a conversa no bom sentido. Né? Vou resolver esse problema aqui, mas mal sabe ele que tem um problema maior. Sempre com foco no tributário. Pô, né? muito Porque bom. Isso o Guilherme falou é verdade. O tributário, além de ser um desafio, um prazer pessoal, né? Quem gosta de tributário gosta, tem prazer, que nem o criminalista, o pessoal do direito ao trabalho gosta daquilo, tem uma relação, né, de afinidade com essa área do direito. E tem as teses que são muito bacanas, tem muita discussão na parte acadêmica, nos próprios tribunais, os volumes normalmente são altos, né? Então é rentável realmente o tributário, né? Mas é rentável como qualquer outra área do direito também, que se você... Porque o tributário tem várias áreas, né? Dentro do tributário você pode trabalhar com pequenas ações, você pode trabalhar com empresas de pequeno porte, você pode trabalhar só com importação, você pode trabalhar com as teses que são mais comerciais, aí sim se trabalhar com volumes grandes. Tem nichos dentro do tributário. Nossa, muito. Né? Dentro do próprio tributário existe uma infinidade de mundos. Você pode se especializar na parte estadual, de CMS, pode trabalhar na parte federal, parte de importação, exportação. Sim. Mas como é que você vê essa questão, tipo, além do tributário, né? Que você já citou, poxa, começamos, não deu muito certo, mudamos a porta. E aí começamos no consultivo, societário. Como é que você vê essa questão de especialização? Tanto a gente fala, puta, tem que ser nicho, tem que escolher, por exemplo, você tem lá importação, exportação, mas vocês falaram bastante do varejo. Como é que você chegou no varejo? Foi por acaso? Vocês foram ampliando essa base de clientes? Foi por acaso. Foi por acaso. A gente sempre quis empresa. Né? Quando a gente fala de empresa, você pode estar falando com indústria, comércio, você pode estar trabalhando com e-commerce, né? Hoje que está muito em alta. E um dos nossos primeiros clientes foi uma rede de varejo bem conhecida de Curitiba, e onde acabou com esse nosso tipo de contato, né? Conhecendo a operação, conhecendo o cliente, nos permitiu conhecer muito bem o segmento. Legal. E a partir disso, eu acho que a gente começou a migrar para outra, quando um contador dessa empresa nos indicou para outra empresa que ele atendia do mesmo segmento. Então a gente já tinha afinidade com a área, já falava a linguagem daquele empresário. E a partir disso foi surgindo. Então hoje a gente atende umas 8, 9 varejistas de Curitiba. E foi algo que não foi... não, quando a gente montou o escritório, vamos atender varejo, vamos focar na... Não. Há quantos anos isso aconteceu? A gente montou o escritório em 2011, esse cliente surgiu em 2013. Mas você acha que de lá para cá mudou isso ou não? Hoje dá para o cara assim, o que você diria para o advogado que está ali no júnior, querendo abrir o escritório, se especialize para você conseguir o primeiro? Eu acho importante a segmentação, né? A especialização técnica, porque hoje o técnico é muito importante, é o que diferencia o advogado do outro, né? Até antes, acho que de começar a gravar, a gente estava falando aqui do número de advogados hoje que existem no mercado.
A parte técnica é o que vai diferenciar, né? O atendimento ao cliente, que eu confio muito nisso, somado com a parte técnica. Então, a especialização é muito importante porque o direito é muito dinâmico, né? Então, de repente, você está numa área do direito que nem o nosso, do tributário, sai uma regulamentação, um decreto, um refis, você tem que estar de olho naquilo, você tem que viver aquilo, você tem que tomar café da manhã, almoçar e jantar aquela área do direito. Senão você está para trás, porque o advogado que está do lado ali está fazendo isso, né? E ele vai estar mais atualizado e mais informado que você. Mas eu acho que também você não pode ficar com a porta fechada, né? Porque se ficar esperando, não, eu vou, que nem a gente, tributário. Se a gente ficasse esperando tributário, a gente provavelmente estava até hoje sentado esperando para atuar no tributário. Sim. Cara, sabe que tem uma história interessante? Tem um grande amigo, meu padrinho de casamento, o Wellington, e ele fez isso, né? Ele ficou esperando o tributário e tal, mas ele tinha alguns contatos, o pai atuava em uma grande empresa, então ele tinha algumas ligações que favoreciam. Sim. Cara, ele ficou 4 anos. Eu lembro porque a gente já tava, os amigos da mesma idade, é bem comum, né? Já estavam ganhando dinheiro, trocando de carro, viajando e tal, e ele tava lá. Ele tinha um paliozinho, cara, um paliozinho velho, assim, sabe? E ele ficava lá com o paliozinho velho. Cara, 4 anos. Daí eu sempre falava pra ele, Tom, você tem certeza? Ele falava, tenho. Cara resiliente, cara. Olha, você tem um amigo resiliente, esse cara. Aí, passado 4 anos, ele falou, Gui, um dia ele me ligou e falou, saiu. E a gente é bem chegado, somos amigos mais antigos. Saiu. Eu falei, caramba, mas quanto foi? Ele falou, depois eu te conto. Porque eu sabia que as casas eram grandes. Sim. Aí, quando saiu, ele falou assim, a primeira coisa que eu fiz foi, primeiro, né, ir lá nos meus pais e tal. Aí, a segunda, eu passei na loja da BMW e fiz presente com a BMW. Vou tirar o atraso. Cara, eu achei, no primeiro momento, eu falei, pô, Pia, mas tem certeza de fazer isso, né? Era pouco, perto do que ele tinha ganho e tal. Mas ele falou, cara, mas é que o suor foi tão grande que me dei de presente ele aquilo, merecia. assim, sabe? E depois eu entendi ele me compartilhando e tal, não mudou quem ele era. Mas foi legal porque ele subiu um degrau e falou, puta, agora eu vou estar mais tranquilo. Ele guardou todo o restante do dinheiro, então um super mérito dele, né? Como é que é o nome dele? É Tom? Wellington Luiz Paulo. Wellington, te entendo, cara, te entendo. No começo da advocacia, para quem começa, é isso. Você vê outros amigos que trabalham em tribunais, são assessores, trabalhando já em algumas empresas, ganhando já bem, né? E você ali, né? Então todo mundo já tá viajando para fora, você não consegue nem ir pro litoral aqui, mas né? Sabe o que eu achei interessante? Um dia a gente tava conversando com um amigo dele, ele perguntou assim, falou, cara, se eu falar para você que daqui 4, 5 anos eu te dou o caminho das pedras, você vai ganhar uma bolada, você vai ganhar uma grana legal. Você acha que é muito tempo? Ele fala, não. Então, beleza, então eu te dou o caminho das pedras. Só que quando você fala isso pro cara, o cara fala, não, 4, 5 anos se eu ganhar isso aqui, eu fico, beleza. Mas na hora que ele tem que passar por aquilo... Não, o dia a dia é muito complicado. Passar pelo caminho é totalmente não passa, diferente, é mais né? difícil. O dia a dia é muito complicado, né? Teus amigos estão viajando. A gente falando de coisas básicas, mas no dia a dia tu sente. Você não pode sair pra jantar, você não tem... Você tá com aquele carrinho da faculdade ainda, né? Quem tem um carro, né? Que já é uma outra realidade, não, né? E aí você tem que ainda ficar esperando, né? Tipo, nossa. Cara, vai saber se você vai ficando pra trás, né? Você vai ficando pra trás e você vai vendo as pessoas pra frente. Então você tem que botar aquela cenourinha na frente e falar, esse aqui, uma hora eu vou pegar, uma hora eu vou pegar. Legal. Deixa eu ainda te perguntar, dentro dessa área do direito empresarial, a gente já conversou com muito advogado que fala sobre a necessidade de especialização e outros que falam sobre ser o full service para o cliente e não ter um certo ou errado, né? Porque não dá para abrir uma porta, às vezes, abrir uma brecha, eventualmente até para um outro escritório atender aquele cliente. Como é que você enxerga hoje, vocês tendo várias especializações e vários clientes, por exemplo, no varejo, que devem ter demandas diversificadas para solucionar, né? Por exemplo, às vezes cai uma causa lá, sei lá, um trabalhista e, puxa, não é área do escritório. Você sempre atende ele de alguma forma, você resolve com parceiro. O que você recomenda, né, para os escritórios que ficam com esse dilema de não atender uma causa ou sempre atender tudo que o cliente precisa? Não, esse ponto é importantíssimo. E eu vou falar com muita propriedade que a gente tem os 2 cenários dentro do escritório. Os 2 cenários. Tanto clientes que a gente acaba cuidando de toda a área mesmo, desde o consumidor, trabalhista, empresarial, tributário, planejamento, etc. Quanto outros clientes. Tem outro cliente meu, que também é um case bacana, que a gente foi ficando tão próximo, tão ligado às áreas estratégicas das empresas, né? Participando de reuniões dos mais diversos assuntos que o direito já não era o principal foco da reunião, mas todo mundo já queria aquela tua opinião estratégica, né? O ponto de vista jurídico, às vezes de uma operação, se poderia ter algum impacto, algum reflexo, etc. E chegou nesse cliente e ele falou, cara, eu não quero mais que você perca tempo analisando o contrato, eu não quero mais que você perca tempo no contencioso, não quero nada, eu quero que você esteja aqui com esse tempo disponível. Então, a partir de agora, eu quero que tu terceirize as outras áreas do escritório, inclusive para ter o teu respaldo, a tua análise dos serviços do cliente. Isso que eu pergunto. Uma conversa, eu acho que muito... Já aconteceu já há algum tempo, assim, Guilherme. Eu não sei como foi na época, mas eu acho que, sim,
Você deve ter se envolvido no estratégico, né? Isso, o cara fala, você é importante para mim, só que você tá gastando teu tempo em outra coisa. Isso. Eu acho que tipo foi uma sugestão, assim. eu acho que foi uma sugestão minha de terceirizar, então, em outras áreas. Ele falou, melhor ainda, porque inclusive você é que vai fiscalizar. Porque é muito difícil para o empresário, né? Você tem uma ação trabalhista. Faz acordo ou não faz acordo? Sim. Não sabe. Consumidor, faz um acordo ou não faz acordo? Você tem uma ação, às vezes, envolvendo uma parte contratual alta. O advogado juntou as provas que deveria juntar, ele fez o trabalho bem feito, ele fez tudo que estava ao seu alcance. Então, às vezes, o empresário ele não consegue fazer essa análise. O cara tem alguém para confiar, porque ele não consegue visualizar tudo, conferir cada contrato, saber se uma relação engraçada, né? Porque você se torna um advogado conversando com outro advogado e, às vezes, cobrando outro advogado, Exatamente. né? Então, nessas áreas, a gente acabou terceirizando. Então, contratou um escritório trabalhista para cuidar do trabalhista, um escritório civil para cuidar do contencioso, parte de contratos, um escritório para cuidar de planejamento sucessório, empresarial. Então, tudo isso daí sob a minha gestão. E tem um outro contrato também que funciona tão bem quanto, que a gente cuida de tudo. Porque o cliente não falou, não quero ter que conversar com outros escritórios, não quero conversar com outro advogado, eu quero ter um escritório. Ou seja, a gente atendeu a necessidade de cada cliente, que eu acho que é o mais importante. Que é o atendimento personalizado que você comentou, né? Exatamente. Se um cliente queria esse formato, a gente atendeu. O outro cliente queria outro formato, a gente conseguiu atender também. Sim. Também dá trabalho, porque você precisa contratar um advogado para consumidor, você precisa contratar um advogado para o trabalhista, você precisa você corre o risco também, né? Sim. Tudo bem que às vezes está no contrato. A tua parte operacional fica também complicada. O teu tempo é limitado, né? Mas é importante que você conseguiu atender a necessidade do cliente. Que é o que eu falo hoje para todo advogado. Eu vejo muito advogado hoje montando escritório, se preocupando com muita questão de imagem, etc. E tal, mas eu falo, cara, o feijão com arroz ainda é o atendimento ao cliente. Não importa qual o cliente. Não, sempre vai ser, né? O feijão com arroz é isso aqui. O resto, show. Né? Invista em tudo que você possa investir, na estrutura do escritório, até na parte de marketing. Cara, mas se você não focar na parte do atendimento do teu cliente, de você atender a necessidade do cliente, eu entendo que o advogado tem que ser um pouco humilde nesse ponto. Sim. Eu percebo isso conversando com vários escritórios, com vários advogados. Às vezes o advogado ele não está disposto a se adequar ao cliente. Isso para mim é uma chave muito importante que tem que virar. Você tem que ter humildade, não importa o nível da advocacia que tu esteja. Se você não quer atender o cliente, beleza, então você não atende. Mas se você quer atender aquele cliente, o advogado ele tem que se adequar a algumas necessidades daquele cliente, porque é que nem um empresário que a gente atende com o consumidor dele. Ele está fazendo o tempo todo pesquisa de mercado, ele está vendo se o cliente gosta do produto X ou do Y, por quê, qual cor, como que ele expõe aquele produto, como que ele não expõe. Ou seja, ele está atendendo o pós-atendimento, se o cliente tem um problema com aquele produto, como é que ele atende. Então, o advogado também tem que se adequar ao cliente. Você sabe que quando a gente começou a falar de WhatsApp Business, né, faz algum tempo, já faz, sei lá, uns 2, 3 anos, que ficou bem forte, mas já tem há mais tempo. Eu me deparei uma vez uma situação com um advogado que eu falei, olha, para você configura o WhatsApp Business aí, né, do seu escritório, e aí você manda uma mensagem de resposta, tipo uma resposta automática aqui para o cliente, dizendo que depois você vai atender ele, mas procure atender esses clientes novos sempre muito rápido, né? Aí eu lembro que o advogado gente boa, assim, tal, mas ele me comentou, mas ele não tinha essa noção. Ele falou assim, cara, mas eu não vou atender o cliente se eu tiver, por exemplo, se eu tiver numa audiência, eu vou ligar para ele só no outro dia, não vou sair da audiência, eu estou cansado e ligar para aquele cliente. Né? Se o cliente me manda uma mensagem, eu não sou obrigado a responder para ele logo em seguida, eu posso responder para ele no final do dia ou no outro dia, porque eu estou com outras demandas. Eu falei, olha, doutor, acho que vale a pena você dar uma olhadinha com o seu cliente se está tudo bem para ele. Se tiver tudo bem para ele, quem sou eu para dizer para você que você não deve fazer dessa forma? E aí depois, no final das contas, a gente acaba vendo, assim, conhecendo muitos escritórios, a gente atende mais de 100 escritórios, a gente vai vendo assim, os caras que mais se destacam são os caras que entendem que a velocidade, cada vez mais a gente está ansioso, né? Diga-se de passagem, o cara quer uma resposta rápida, aí a gente explica com uma regrinha, fala, olha, se o cara te ligar, ele está absurdamente assim, ansioso, ele quer uma resposta urgente, porque ninguém mais liga para ninguém, né? Então se ele te ligar, atenda, ou responda para ele com muita rapidez. Se ele te mandar um WhatsApp, você tem ali 1 hora, 2 horas, seu time. Se ele te mandar um e-mail, ele não está com pressa. Sim. Então vai mais ou menos nesse indicador que você vai estar bem. Não, perfeito, eu concordo, plenamente com isso. Eu também discordo desse advogado, não é o jeito que eu trabalho, não concordo com isso. Porque às vezes a gente está com um problema da vida do cliente, né? Sim. Né? Ou um problema muito estratégico, um problema urgente, às vezes alguém está dependendo do teu ok, do teu aval para tomar uma decisão, né? Então, como a gente trabalha com empresa, então, é muito dinâmico. Então, você tem que entender o segmento que você atende.
Eu acho que mesmo o cara que atende uma pessoa física, né? Às vezes aquele é o processo da vida da pessoa, né? Tá Exatamente. esperando aquilo para poder comprar uma casa, para poder pagar suas contas, etc. Então, o advogado, ele tem que ter essa disponibilidade. Eu já vi muito advogado falando, porque não dá para falar, às vezes, quando você... não dá para começar a atender sexta-feira à noite, sábado, senão o cliente se acostuma e você também não consegue dar, às vezes, uma resposta técnica. Eu estou disponível de domingo a domingo para os meus clientes 24 horas por dia. Não, de verdade. E aquilo, se eu não puder responder na hora o questionamento, eu atendi ele e falei que quando eu vou responder. Perfeito. Sim. Entendeu? O fato de atender apenas, dizer para ele, olha, eu não sei te falar isso agora, posso ligar na segunda? Tô curtindo com a família aqui, a gente conversa. Sim, mas e o cliente às vezes vai te falar, cara, putz, não preciso disso para hoje. Cara, estourou. E se você não atender ele, para ele ter passado essa demanda, você não vai saber dessa urgência. Exatamente. Boa, e aí entendeu? você perde toda aquela relação que você foi construindo com ele ao O longo mercado, do tempo. Você perde uma única você pode ter vez. certeza que no mercado vai ter algum Uma advogado que vai estar louco para atender esse cliente, cara. Com E certeza. como tem. E tem. E é o que eu e meu sócio a gente sempre fala, não é só no começo, né? No começo mesmo, no escritório, quando a gente não tinha muitos clientes, a gente estava disponível o tempo todo, ia no cliente, passava o dia na empresa. E falei, cara, isso a gente não pode perder essa sede nunca, independente do número de clientes que tu tem, do tempo de contrato que você já tem com esse cliente, da credibilidade que você já tem com ele, você não pode perder isso, porque a gente entrou em lugar de muitos outros escritórios, né? Exatamente. Então você pega empresas consolidadas que tinham uma estrutura jurídica, às vezes com um advogado interno, com algum escritório, e a gente supriu essa necessidade. Não só com a parte técnica, mas na parte de atendimento. Sim. E Cara, isso não pode perder essa sede nunca. Bem legal, Luan. Bem legal a tua transparência. Certamente muita gente vai gostar dos insights que você transmitiu, que dá pra ver que eles são bem autênticos aí, né? E eu falo um negócio, eu não tô aqui ditando regra nenhuma. É o que funciona pra mim, né? Exatamente. É o que funciona pra mim. Você tá falando um feijão com arroz, cara, que é super legal e a gente reforça que sempre é esse feijão com arroz que faz a diferença e vai continuar sempre fazendo a diferença, né? A gente fala muito isso aqui. Igual você comentou ali, que às vezes até é a causa da vida da pessoa. Um previdenciário, por exemplo. Ou até uma pessoa que, eu vou me divorciar e eu não aguento mais, eu preciso me divorciar o mais rápido possível. E aí é a urgência dela naquele momento. Divórcio tem que tirar a parte. Divórcio é um caso muito sério. Né? Aí o cara, É o que eu falo, ninguém procura um advogado quando tá tudo bem. Claro. Exatamente. Eu falo que tem um indicador do quanto aquele assunto pra ela tira o sono. Tipo assim, vamos pegar lá um tributário, uma restituição de um imposto, né, de uma tese lá, que o cara, beleza, tá tranquilo. Às vezes o cara já tá bem, mas pode ser que vinha uma bolada. Tá tirando sono dele às vezes, ele já tá pensando no barco que ele vai comprar e tal, não tá tirando sono. Sim. Agora, se ele recebeu uma notificação da Receita, meu amigo, de alguns milhões, ele vai tomar uma decisão rápida. Então, até a chance de conversão daquele cliente, né, de ele fechar um negócio é muito mais rápida. Com certeza. Então, isso muda bastante. E é um detalhe simples que às vezes o advogado, mas eu demoro 3 meses para fechar o contrato. Eu falo, cara, talvez se você precise com mais rapidez, você vai ter que escolher causas, né, atuar, patrocinar causas que tenham essa velocidade. O cliente tem que tomar uma decisão rápida. Sim. Agora, se ele tiver tranquilidade para tomar uma decisão, um abraço. Né? Eu já recebi ligação sábado, meio-dia, e fui visitar cliente na praia. O cara tava na praia com a família, eu queria saber, sei lá o quê, eu acho que vocês estão fazendo uma ação assim, assado, alguém comentou na praia, né? O cara tava na praia ali, falei, sim, a gente faz, sei lá o quê, inclusive posso ir aí conversar contigo, tirar algumas dúvidas, mostrar o trabalho que a gente fez. Caraca. Pô, pode mesmo? Posso, pô. Botou a sunga na bolsa e foi embora também. Pegou a prancha. Pô, é que a gente fala, a gente preparou tanto terreno para chegar a esse momento, claro. Você não pode abrir mão disso, cara. Muito bom. Muito bom. Eu não tô falando pra não ter vida pessoal, não tem nada, né? Sim. Tem meu casamento, tem meus amigos também. Claro. Mas quando surgem essas oportunidades, você tem que ter um pouco de maturidade. E são exceções também, né? Sim, não é todo dia que sempre acontece. vai acontecer. Tem um criminalista que atende de madrugada e tal. Luan, deixa a gente cair aqui no último bloco, a conversa tá boa, a gente vai fluindo, mas eu vou cair no último bloco aqui para te perguntar sobre marketing digital para advogados. A gente teve uma última atualização aí, né, do provimento. Diga-se de passagem, saiu ontem. Ontem que saiu o provimento aí, foi substituído, não foi nem a atualização do provimento 94/2000, foi extinto aquele provimento e criaram um novo, literalmente, né? E aí eu quero te perguntar, inicialmente aqui, você já citou algumas questões que eu achei muito legal o teu posicionamento, tipo, os nossos clientes, eles têm esta faixa etária, eles têm esta característica, têm esse comportamento, então para nós não faz tanta diferença. De fato, a gente sabe, é muito difícil no empresarial, posso falar isso abertamente, a gente sempre fala, prospectar cliente, né? Tem escritório que chega aqui falando assim, eu sou um escritório empresarial, atuo no varejo, aqui uma grande rede, né, atacadista aqui, e eu queria que você prospectasse para mim. Falou, olha, a hora que eu descobri,
certamente nós vamos virar sócio, porque eu também não sei. Né? Cara, não tem como, esse cara não está no Google procurando cliente. Sim. Então, pergunto a você, como é que vocês executam hoje o marketing digital do escritório? O que vocês veem de valor? O que vocês fazem? O que vocês não fazem? O que você pode compartilhar de quem está lá no dia a dia e sabe que, né, de alguma forma aquilo tem alguma importância? O marketing digital para a gente, nós sempre entendemos muito o valor do marketing digital, tanto que foi sempre uma preocupação nossa no escritório, como desenvolver isso, e a gente entende, até na nossa área, por mais que a gente entenda o perfil do nosso cliente, a gente entende que é importante, eu e meu sócio, a gente não tem nenhum dado, uma pesquisa que comprove isso, mas a gente fala que é importante você ter uma estrutura de respaldo, de confirmação. Sim. Ou seja, o meu cliente não achou no Google. Ele foi indicação de um contador ou de um outro empresário que indicou para ele. Eu faço a reunião com ele, deixo o meu cartão. Esse cara ele pode olhar no Google. Sim. Vai ver o site do meu escritório. Vai entrar, às vezes, no Facebook do escritório, ou alguma coisa assim. E ele vai confirmar realmente, putz, os caras têm uma estrutura bacana, tem informação, tem um conteúdo publicado, eles sabem do que estão falando. Então ele não me achou ali, mas eu acho que ele pode buscar uma confirmação ali. Eu já ouvi de cliente, uma vez eu estava com um parceiro, a gente estava trabalhando numa operação, e esse parceiro deu um e-mail assim, sei lá, sei lá, não lembro, zip-mail. Ele falou, putz, o cara não tem nenhum domínio, nada, pô, começou agora, sabe? Arroba nome do escritório. Então, assim, são alguns detalhes que você percebe que faz diferença. Cara, tem detalhes realmente que passam isso, se torna um detalhe bem interessante. A gente fala muito do discurso, né? Eu falo, cara, a provocação que a gente faz é quando você senta lá para conversar com aquele grande cliente, que você conseguiu uma oportunidade, você foi para a praia falar com ele. Teu discurso é um discurso massa, né? Tenho certeza que você se garante. Pô, com certeza e tal, né? Porque você sentou para conversar, se o cara chegou até você, você não é né, pouca bosta. Então, beleza, sentou para conversar com o cliente, legal. Depois que você sai, deixou o cartão, você consegue ter aquele equilíbrio, fica consistente, a hora que ele entra na tua rede social, a hora que ele entra no teu site, porque ele não vai te contratar por isso, mas é um momento em que ele... É como se fosse uma roda de sala de pizza, assim, com gráfico, que ele vai falando assim, pô, o e-mail do cara, legal, arroba nome do escritório. Então são coisas que não despertam atenção, que não fazem ele pensar de forma negativa. A gente fala que a rede social não fecha cliente, mas ela ajuda naquele percentualzinho, com mais o site que é outro percentualzinho, com mais o e-mail que é outro percentualzinho, com um monte de outros percentuais que passam uma percepção de credibilidade. Sim. Eu acho que da nossa parte a gente deixa bastante a desejar. Vocês entrarem no Facebook do escritório, entrarem em redes sociais, o próprio site, a gente já trabalhou algumas vezes com isso. Eles estão acima da média, a gente viu aqui, tá bem legal. Tá legal? Tá legal. Então, o meu sócio sempre teve muito essa preocupação. Ele cuidou disso um tempo, depois eu assumi para publicar alguns artigos e tentar manter. Mas a gente nunca conseguiu manter uma consistência disso. Legal, então, vamos publicar toda quarta-feira, 10 da noite, um conteúdo de direito tributário, alguma coisa assim. No planejamento funciona. Beleza, nossa, porra, é maravilha. Até hoje a planilha lá, perfeito. Né? Todo dia, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Não, ele fazer... Impossível, porque realmente toma tempo. A gente falta conhecimento técnico para isso, né? Você não sabe qual é o melhor horário de publicação, você não sabe que dia que é o melhor dia de publicar, você não sabe quais cores que chamam atenção, como que você faz aquela chamada para aquele teu artigo. Às vezes tem um baita conteúdo no artigo e você não consegue chamar atenção pro conteúdo, né? Através da chamada, né? Verdade. O nosso site, recentemente, a gente deu uma atualização também, porque a nossa nova sócia Eduarda chegou e falou, pô, gente, precisamos dar uma repaginada nisso aí, porque eu e meu sócio, a gente já tinha parado com isso. Então ela também deu uma repaginada, publicou alguns artigos novos e tal, mas também já paramos com isso também. Eu acho que eu saiba não está sendo atualizado. Sim. Então é algo que a gente sempre deu importância, só que a gente nunca conseguiu fazer. Você está falando de maneira bem aberta aqui, que assim, não é fácil para ninguém. E mesmo quando o cara contrata uma agência, a gente pode falar isso assim, de coração mesmo, não é por isso que ele vai ter resultado. A verdade, a agência cuida, ela consegue administrar, ajudar a manter consistência. Mas a gente fala assim, a agência faz metade do trabalho. Porque o estratégico mesmo está no cliente, né? Tá no escritório, está no advogado. Você não consegue transferir o estratégico. É por isso que é muito comum, por exemplo, advogados que... eu quero ser como aquele outro influencer que está lá no Instagram. Porque a gente está muito comum, muito advogado no Instagram se destaca, acaba vendendo curso para outros advogados, puxa, advocacia de sucesso. Enfim, tem vários cases aí, né? E aí o que acontece? Ele acaba passando aquela sensação de que é fácil. Aí o advogado vai lá e contrata uma agência e fala assim, não, eu quero fazer igual aqui o fulano.
E aí, a hora que ele vê que, puta, não é bem assim, que ele não ganha seguidor da noite pro dia, que as pessoas não vão lá comentar, dizer como ele é o máximo, que ele fica puto. Eu falo, cara, isso aí tá na cabeça dele. Quando você pega um cara que tá fazendo um trabalho de influencer, ele gasta 70% do tempo que tá ali, é dele, é ele que pensa. Pô, eu vou publicar isso aqui, que isso aqui vai ser legal, isso aqui vai ser massa. O estratégico tá na mão dele, né? Sim. Então até quero te conectar com uma pergunta em razão disso. Como é que você vê essa questão dos influencers hoje jurídicos? Como é que você enxerga isso de maneira aberta? Se é legal, se não é? Como é que você enxerga esse posicionamento desses players? Eu acho sensacional. Eu tenho cabeça muito aberta assim para esse business assim. Então, eu acho muito bacana. Eu acho que tem que tomar cuidado para quem já tem uma advocacia consistente não se perder tentando ser o influencer. Porque você não sabe nunca o preço que alguém está pagando, né? Você não sabe o tempo que ele está se dedicando. Às vezes deixou de atender um cliente para estar gravando um vídeo. Né? Provavelmente ele não ia atender o cliente na praia igual eu fui, porque ele está publicando conteúdo, está gerando conteúdo. Porque existem, como qualquer segmento, o influencer tem 200 tipos de influencer. Tem influencer que eu acompanho, que publica conteúdo muito legal, conteúdo bacana, atualizado, dá dica, ou da parte técnica, ou da parte prática da advocacia. Então você vê que aquela pessoa se preocupou na geração de conteúdo, Sim. Assim como você vê no influencer que só se preocupa com o visual, tá bonitinho, um terno alinhado, tá com um relógio bonito, mostrar que é um advogado de sucesso e conteúdo zero, né? Então, eu não vejo com maus olhos. Eu vejo o pessoal aí um pouco mais old school, assim, que acha absurdo. Não, o pessoal tá querendo ficar famosinho, etc. Sim. Eu vejo com muito bons olhos, acho bacana a geração de conteúdos de qualidade. Eu acompanho alguns, inclusive. Mas eu acho que você tem que ter um olho para si, pro teu escritório, pra tua atividade. Isso faz sentido pro teu negócio, isso faz sentido para você tem tempo para isso, né? Perfeito. Então você pode gerar esse conteúdo, porque é melhor se você não puder gerar um conteúdo de qualidade, às vezes tem uma assessoria bacana, né, do nicho, é melhor você realmente focar naquilo, naquilo que a gente falou, no ganha-pão. Né? No feijão com arroz. Às vezes pensar até no próprio objetivo mesmo, né? Porque igual o Guilherme comentou, tem vários que, na verdade, o público dele já não é mais a pessoa física ou a empresa. O público dele já são outros advogados. Ele já quer vender curso para essas pessoas. Então, muda totalmente. Ela precisa, se ela quer vender um curso de marketing digital, quer vender um curso para um advogado se destacar, o digital vai fazer total diferença para ela. Mas é diferente para você que impacta uma empresa. Perfeitamente. Né? Então, o tempo que você vai se dedicar àquilo é totalmente diferente. Eu vejo só a questão da confirmação que você comentou. Exatamente, mesmo, né? tem alguns advogados que acabam se perdendo, que é isso que o Guilherme falou, que putz, eu quero fazer igual aquele cara. Mas, cara, teu segmento é outro, até o teu carisma é outro, né? Você pega alguns bons influencers aí que já eram professores de cursinhos preparatórios, o cara já tem aquela desenvoltura, já tinha seguidor pra caramba, então é muito fácil virar a chavinha, né? Sim. Mas a dúvida principal geralmente é essa, assim, do que se conecta com o meu cliente, né? Você tem uma definição bem clara, de, pô, meu cliente tem esta faixa etária, é um cara mais clássico, então acho que a hora que você mapeia bem, sabe quem é o teu cliente, você consegue saber se ele vai, por exemplo, lá no Instagram, ver uma dancinha lá que o Luan vai fazendo Reels lá, enfim, publicar falando sobre advocacia no atacado. Vai ser difícil achar, né? Vai ser difícil achar. Não faz sentido, né? Dá pra ver que ainda, esse cliente não se conecta, né? Então faz bastante sentido o teu posicionamento. Agora deixa eu te fazer uma pergunta ainda, uma reta final aqui sobre a advocacia tributária. Você falou, inclusive, sobre a dificuldade no começo, né? Vou conectar isso com o marketing para ouvir tua opinião. E eu falei com uma amiga advogada recente aí, que ela acompanha bastante os nossos conteúdos, ela citou para mim assim, poxa, Guilherme, estava cada vez mais difícil de prospectar. Ela faz a parte de prospecção, empresas só de teses tributárias. Porque tem muita gente prospectando. É comum chegar numa empresa, ela já está sendo assediada. Né? Então você falou, poxa, muito da indicação, do relacionamento. Você enxerga que tem, de alguma forma, essa questão tributária na prospecção? O marketing pode ajudar? É difícil o marketing ajudar porque os clientes vêm todos de indicação. Como é que você está vendo esse mercado tributário na associação de prospecção mesmo? Para prospecção é um nicho maravilhoso. Porque, na teoria, você está levando vantagem para o empresário. O empresário gosta de vantagem. Né? Vantagem financeira, vantagem econômica. Né? O empresário quer investir no negócio dele. Sim. Então, você chegar e falar para ele, putz, olha, isso aqui que você paga X no imposto, você vai pagar X menos 20. Ou até, você nem precisava pagar esse imposto. Às vezes é uma tese. Né? Sim. Inclusive, você vai ganhar restituição nos últimos 5 anos. Isso é... O empresário, isso brilha os olhos, né? Sim. É o que ele está procurando, né? Então, eu acho que para prospecção é interessante. Eu acho perigoso para o empresário, porque isso também gera venda de teses
mirabolantes, Malucas, coisas que já né? foram batidas em tribunal, que se sabe que não vai ter sucesso. Então, para o empresário é muito preocupante, tem que tomar um pouco de cuidado nessa avaliação, mas para quem está oferecendo esse serviço eu acho maravilhoso, porque é muito fácil você chamar, né? Pague menos PIS/COFINS, pague menos imposto de renda, pague menos... Pô, chama atenção, você vai ler, né? Sim. Eu mesmo tenho empresários que mandam o tempo todo link de reportagem, né? Pega essas revistas mais segmentadas em negócios, ou agora o famoso notícia do Zap Zap, né? Pô, sei lá quem, os caras ficam em grupo lá de empresários, ó, pô, sei lá quem conseguiu, sei lá quem mandou isso aqui. Eu recebo o dia inteiro, provavelmente uns 10 e-mails, 10 mensagens dos meus clientes para eu fazer um filtro nas coisas que estão aparecendo todo dia. Ou seja, já não é mais uma novidade, né? Não. Já deixou de ser uma novidade faz algum tempo. Né? Mas chama a atenção do cliente. Se eu não estou ali, provavelmente o cliente ele vai dar uma oportunidade para conversar com aquele profissional. Né? Então, como eu estou ali junto aos clientes, eles pedem para eu fazer essa avaliação devido à confiança. Né? Então, fala, putz, vale a pena, não vale a pena? Dá uma olhada na jurisprudência, como é que está isso, para ver se faz sentido. Às vezes, putz, você vai se arriscar demais, vai fazer uma opção aqui que não vale a pena. Mas provavelmente o empresário, ao fato de ter me mandado, foi algo que chamou a atenção dele. Ele leu. Com certeza. Cara, e aí, bem se não legal. tivesse você, ele teria certamente entrado em contato com essa Provavelmente teria pessoa. dado a oportunidade para ouvir, né, a tese. Eu acho Bem que legal. o tributário ele chama bastante atenção por causa disso, né? Você está levando resultado, né? Sim. A gente fala muito sobre uma estratégia simples. Às vezes o advogado tem muita dúvida do que produzir, né? Do que falar. Falou, cara, bem simples. Você pega, por exemplo, no caso do Luan, né? O Luan tem lá, 5, 10 e-mails todo dia, mensagens que chegam até você sobre informações que estão circulando, notícias, e que o cliente falou que tem valor para ele. Porque ele falou, Luan, gostei disso aqui, dá uma olhadinha, o que você acha disso? Aí a gente costuma dizer, pô, você já tem esse privilégio porque o cliente falou, gostei disto. É o que todo mundo gostaria de saber. O que o cliente gosta, né? Sim. Então, comentar em cima daquilo. Mas o que acontece muito é que o advogado ele vai lá e pega aquela reportagem, por exemplo, publica na íntegra no LinkedIn ou no Instagram. Eu falo, cara, não faça isso. Comenta em cima. Qual que é a tua opinião sobre isso aqui? Você acha que isso aqui funciona? Tem embasamento? O que faltou aqui? Que empresas que podem ser impactadas? Qual que é o tamanho da relevância disso aqui? Você acha que isso aqui passa no tribunal? Você acha que isso aqui tem problema lá na frente? Tem alguma causa parecida? Então, você tem várias formas de compartilhar aquilo contribuindo. E aí sim o cliente vai ver valor. Falou, pô, caramba, o cara tem uma visão apurada de negócio. Nem tinha pensado neste fator aqui, ó. Lá na frente posso me ferrar por causa disso. Aí você criou uma conexão. Né? Perfeito, Então, colocar valor em você, cima. conhecendo o cliente, você sabe quais são as preocupações dele. Exatamente. Então, pô, qual que é o risco que eu vou tomar fazendo isso? Qual o risco de perder dinheiro? Se eu ganhar, eu ganho mais ou menos quanto? Quanto tempo demora para eu ganhar? Exatamente. Como é que funciona? É administrativa, judicial? Eu tenho que pagar na frente, tenho que pagar no sucesso? São informações, são as principais informações que o cliente quer saber em relação, pelo menos, a esse tipo de ação. Muito bom, muito bom. Luan, baita aula, cara. Se deixar, a gente fica mais uns Muito 3 bom. dias aqui falando com você. Eu gosto de falar, cara. Se deixar aqui, a gente vai tentar. Vou pedir para você deixar a tua mensagem final, os dados de contato, como é que as pessoas te encontram aí nas redes sociais, enfim. Eu uso muito pouco rede social nesse sentido. Não, mas tá lá, tem o LinkedIn tá bem feitinho, Luan Ferreira, dá para achar fácil. Eu uso, vou ser bem sincero contigo, Guilherme, eu uso bem pouco o LinkedIn. Eu deixo ali algumas informações, mas na parte quando eu estava fazendo mestrado, usava para publicar algumas coisas. O meu e-mail mesmo, o meu principal meio de contato ali é o luan, @hf, H de helicóptero, F de Ferreira, advocacia.com.br. Boa. Então, querendo entrar em contato comigo, manda e-mail, Vou colocar na descrição do episódio aqui. pode colocar. Então, que nem eu tava pros clientes ali à disposição, eu tô com o e-mail ligado 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, pode mandar que eu respondo. Top. Tiro dúvida e acreditem na advocacia. Perfeito. Arrasou. Eu acredito. Boa mensagem. Ju, e aí? Bela aula, né? Nossa, muito Sensacional, bom. né? E fácil, Sim. né? Uma linguagem fácil, né? Aquilo que a gente gosta de trazer por aqui. Com certeza. Legal. Para você que está nos ouvindo aí pelo Spotify ou por qualquer plataforma de áudio, já sabe, esse é o momento de você se inscrever. Se você não se inscreveu ainda, para você receber sempre informações dos próximos convidados que nós vamos ter aqui. Daqui a pouco a gente está batendo o número 100 de podcast. Então vai ver muita gente ainda, muita gente boa, como o Luan esteve aqui hoje. Para você que está vendo pelo YouTube, se inscreve, deixa o seu comentário, deixa a sua crítica, a sua pergunta, a sua dúvida. Vai lá no Instagram também, a gente vai colocar uma descrição depois quando sair esse episódio do Luan, para você seguir ele nas redes sociais, pega o e-mail dele, manda uma mensagem, faz uma parceria, porque tudo isso, esse é o objetivo no final das contas do Trimind Cash. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Tchau.